primeiro lugar, muito obrigada, Casa, pela confiança, pelo convite, né? Como já foi dito, meu nome é Maureen, eu sou palestrante da URI 14 e trabalhadora da Associação Espírita Novo Mundo em Coqueiros. O que eu venho conversar com vocês nessa tarde é sobre o tempo. E eu acredito aqui que todos já conheçam, né, algumas frases que são rotineiras na nossa vida, na nossa caminhada, em função do tempo. Eu poderia dizer, por exemplo, dê tempo ao tempo. Às vezes a gente está com algum problema, né? Conversa com alguém e a pessoa diz assim, calma, dá tempo ao tempo. E tantos outros, né? Não sei se alguém aqui me ajudaria com alguma frase que lembre agora sobre o tempo ou a importância do tempo. Tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo, exatamente. Mais alguma? Quem sabe o tempo de Deus não é o nosso tempo? Ou os tempos estão difíceis? Quem nunca ouviu essa palavra, essa frase? Eu, pelo menos desde pequena, eu sempre escuto as pessoas dizerem, ai, os tempos estão difíceis. Eu não sei quando que estava mais ou menos difíceis, porque eu já tenho 56 anos e parece que está sempre difícil, porque cada um que chega, que está vivendo um momento, diz, ai, mas está tão difícil, né? Então, para cada um a sua vivência. Ou, com o tempo, tudo melhora? Quem sabe o tempo cura as feridas? Ou, com o tempo, a gente esquece? Não é assim? Às vezes a pessoa está passando, porque minha amiga brigou comigo, nunca mais eu vou esquecer o que ela fez. Aí alguém chega e diz, calma, com o tempo você esquece e tudo vai passar. O tempo, ele é relativo, né? Para algumas coisas a gente acredita que ele passa rápido e para outras parece que ele demora uma vida, uma eternidade. De acordo com as nossas alegrias, os momentos felizes, o tempo é curto. A gente espera tanto para tirar aquelas férias, para poder curtir, para poder descansar. Aquele ano não passa, mas aqueles 30 dias de férias foi num piscar de olhos. Nunca foi tão rápido. Ao mesmo tempo, as pessoas hoje em dia dizem assim, está tudo perdido. É o fim dos tempos. Está tudo tão difícil, nada melhora, nada muda. Parece que o tempo não passa. Aí a gente vira uma esquina, outra pessoa diz assim, meu Deus, o tempo está voando. Parece que as horas não tem mais, o dia não tem mais 24 horas. A gente começa na quarta-feira lá no centro, não, hoje é quinta. Na quinta-feira lá no centro, quando vê já está na próxima quinta de novo, está sendo tudo muito rápido. Tudo isso, meus irmãos, e é claro que todos vocês sabem, é uma constatação de que o tempo realmente ele transforma tudo. E só de acordo com a nossa visão para com ele, ele será positivo ou não em nossas vidas. Vocês querem ver? Para muitas pessoas, chegar a uma idade madura
é que passou muito tempo. É ruim, já está velho, já está cansado. Para outros é uma bênção. Agora eu posso me aposentar, agora eu posso curtir a minha vida. Então, o foco que nós damos ao tempo faz com que ele seja positivo ou negativo. No momento em que nós estamos passando, muitos de nós estão aterrorizados pelos tempos. São quase 2 anos de pandemia, que, ao mesmo tempo que parece já ter passado tão rápido, por outro lado, a ausência, o afastamento dos entes queridos, da rotina diária de cada um de nós, parece estar durando uma eternidade. Além disso, nós ansiamos por mudanças e queremos que elas ocorram de hoje para amanhã, rapidamente. E aí questionamos quem? A Deus. Por que Deus não modifica tudo isso de uma vez? Por que a transição planetária não acontece amanhã para que tudo que é de ruim já saia desse planeta, que só fique o que seja bom? E aí eu lhes pergunto, quando a gente colhe uma fruta de uma árvore, é porque ela nasceu ontem e hoje a gente já está saboreando aquele doce fruto? Ou ela teve que morrer, germinar, crescer, ser podada, sofrer os cortes, se fortalecer mais ainda, até que em meio à dor das podas, ela começa a florescer. E das flores começa a nos trazer o fruto. E o fruto, quando retirado no momento certo, ele nos vai oferecer a sua doçura. Por isso, o tempo é tão importante em nossas vidas. Porque só quando do renascer nós crescemos, ficamos fortes, somos podados pelo dia a dia, pela rotina, pelas dificuldades, é que aí sim nós conseguiremos ter flores e saborearmos frutos saudáveis para uma vida vindoura. Então, meus irmãos, Deus nos mostra, através de grandes exemplos, a necessidade da calma, de dar tempo ao tempo. Mas nós, muitas vezes, o que fazemos? Colocamos venda ou olhamos para a direção errada. Sabe quando a gente vê uma árvorezinha toda podada? Para quem não entende, pensa assim, mataram a pobrezinha. Até ontem ela estava tão grande, cheia de folhas, estava bonita até. Não sei por que vieram aqui, coitadinha da planta, cortaram todos os galhinhos dela. E ali, depois de algum tempo, o que acontece? A árvore vem mais forte, mais bonita e mais cheia de frutos. É assim com a gente. Às vezes a gente não entende do que está acontecendo e reclama simplesmente sem ir se informar. E aqui no informar, abre-se um parênteses, estudar, entender, amar. Porque quem ama confia.
Então eu confio que se estão me podando os meus galhos, os meus pensamentos, os meus passos, é que é para eu aprender a me fortalecer, é para eu ressurgir ainda melhor, produzindo ainda mais. Então nós temos que perceber para onde olhar. Ontem nós estávamos até num estudo do ESD e nós estávamos conversando sobre várias questões e acabou se falando também sobre essa questão do tempo e do quanto nós evoluímos, porque algumas pessoas no estudo estavam, a gente estava pensando sobre, será que o ser humano evoluiu? Porque a gente está vendo tanta coisa difícil, tantos desencontros, um pensando X, o outro pensando Y. Está difícil se acreditar num XY unido, porque parece que essas duas letrinhas não têm como se unirem. E as pessoas estão pensando, parece que o ser humano não mudou. Por quê? Porque nós estamos apenas querendo ver a árvore frondosa, sem que ela seja podada e sem esperar para ver o seu renascer. E nisso eu quero dizer, por exemplo, nós temos uma evolução que talvez muitos de nós ainda não tenham percebido. Mais ou menos, numa diferença de 50 a 60 anos, a educação, ela era dada de cima para baixo, dos pais para os filhos, de uma maneira em que os nossos pais, eles estavam sempre a um patamar mais elevado, nos olhavam de cima para baixo, porque eles tinham que mostrar a sua importância, o seu mando, a sua superioridade. E nós, enquanto filhos, tínhamos que temer aos pais, obedecer aos pais, e aí aprender a amar os pais. Era mais importante a gente obedecê-los e temê-los. Na verdade, a gente começava temendo aos pais. Porque quando não era a mãe que ficava em casa, que já pegava as varinhas mágicas das goiabeiras ou dos marmelos, e nos dava alguns alertas de boa conduta, a gente só escutava aquilo, não vai fazer? Espera quando teu pai chegar. E muitas vezes a cinta já estava prontinha, num lugar de destaque da casa, naquele preguinho maravilhoso perto da porta. Era assim que se educava. E, gente, 60 anos atrás, não é nada. Aqui eu acho que não tem ninguém que já chegou a essa idade, mas, Mas não é tanto tempo, não é? Olha só, uma jovem aqui. A gente diz que já passou mais de 60 anos nessa vida. Já passei de 70. Então 70 de novo. Não é assim que diz? A gente passou dos 70, fica tentando de novo. Então, vejam, não é nada. Por outro lado, 60, 70 anos é bastante coisa. Para quem tem 10 anos, pensa assim, vou viver mais 60, que tanto. A gente já quando está com 50 já pensa, será que eu ainda vou viver mais 20, 30? É tão pouco. Questão de visão.
Então vejam que assim, num curto espaço de tempo, a educação era da maneira como eu falei, os filhos da cinta, digamos assim, começaram com a mão e o chinelo, e alguns conseguiram até terminar apenas com palavras, ou a cadeira do pensamento, ou o castigo. Né? Vai para o quarto pensar no que você fez de errado. Olha a diferença da surra de vara de marmelo, em que ainda se tinha, por carícia da mãe, o banho de salmoura. Para quem não sabe, salmoura algumas vezes é água e sal, outras vezes ainda coloca o vinagre para dar um toquezinho mais especial na dor daquilo sobre as ranhuras da vara de marmelo. Essa eu nunca experimentei, né? Mas para ficar no quarto pensando no que se fez de errado. Poxa, ou pelo menos uma palmada de mão aberta é muito melhor. Não precisa nem da salmoura para ficar boa, vai ficar vermelho e tal, mas depois vai passar. Não arde mais no banho. E os filhos dos que optaram pela mão ou pelo início da conversa, hoje conversam. Claro que também o ser humano, além de ter aprendido com o passar do tempo como melhor educar, ele também evoluiu na sua consciência e ciência para que hoje você pega uma criança de 2 anos, senta com ela e diz assim: meu amor, você vai ficar na creche porque a mamãe vai trabalhar e você gosta de brincar com seus amiguinhos? Aham. Você gosta da sua professora? Aham. Então a mamãe vai deixar você aqui, porque aí você vai ficar brincando. Não é bom? Aham. Então tá. A criança desce. Tchau, mamãe. E vai para a creche. 2 anos. Mas eles entendem. Eu, provavelmente com 2 anos, não sei se eu nem me lembro se eu entendia de alguma coisa. Nós evoluímos. O espírito evoluiu. A alma dos hoje encarnado está evoluindo, sempre. Tanto dos mais velhos, que hoje aprenderam com o passar do tempo e perceberam toda essa transformação em um curto espaço de tempo. Porque quantos anos levou a escravidão? Escravidão no sentido do escravo cativo e tal, para ser abolida? Quantos anos eles apanharam, viveram com correntes? Tudo bem que ainda existem muitos escravos na nossa vida, e não apenas no sentido da cor da pele, mas de se deixarem escravizar pelo medo, pela dor, pela angústia, né? Ou por certos setores da sociedade injustos. A gente não está aqui para avaliar esse caso, mas vejam que esse processo educacional foi rápido, né? Minha avó cuidava da casa, dos trabalhos relacionados ao lar e obedecia fielmente, ou deveria pelo menos, obedecer fielmente ao senhor seu marido. Minha mãe, né, ou no caso as mães da idade da minha, já começaram a procurar o seu próprio sustento, ainda obedeciam a certas normas do lar, como, por exemplo, o homem não precisa lavar a roupa, lavar a louça, nem limpar a casa, porque são
funções da mulher. A minha geração, ao contrário, já dividia o trabalho financeiro do sustento da casa, que até então era obrigação única do homem, a mulher já dividia com ele, só que ainda sofria por ter que orçar com todo o trabalho doméstico, que ainda era exclusivo da mulher, e a criação dos filhos. A geração da minha filha, quem lavou suja, se um varre, o outro passa o pano, se um leva a filha na creche, o outro busca, se um dá a comida, o outro dá o banho. Palmo a palmo. Eu não fico mais rezando para que o meu filho encontre uma boa esposa para ele, que faça tudo para ele como eu sempre fiz. Hoje eu rezo para que a minha filha encontre um homem que divida tudo com ela. Ou uma outra esposa, ou enfim, né? Então, tudo tem evoluído. Mas a gente não para olhar isso, a gente para olhar a poda da árvore, as dificuldades, as angústias. Eu sei que é difícil, né? A gente passa momentos com tanta dificuldade que não é fácil observar. E aí, eu vou citar um texto chamado A Cura. Esse texto é de um livro, Estante de Vida, do Irmão X, psicografado por Francisco Cândido Xavier, nosso Chico Xavier. Lembrando que o Irmão X, na verdade, depois, né, se coloca como Humberto de Campos, né? Mas até então ele ainda usava o pseudônimo de Irmão X. E nesse texto há um diálogo entre um doente, que é o homem doente, o fornecedor de milagres, que, digamos assim, seria um médico, mas com todo respeito à classe médica, e o mensageiro do Evangelho. E o texto diz assim: o homem doente faz uma pergunta: o que fazer? E responde o fornecedor de milagres: aceitar o prodígio que te oferto. Lógico. O mensageiro do Evangelho: que adianta restaurar brilhantemente o traje externo sem atingir a ferida que a roupa cobre? Ensinou-nos Jesus que o reino de Deus não vem com aparências exteriores. Aí o fornecedor de milagres, o médico, digamos assim, fala: teorias, cada qual deve cuidar do próprio bem-estar com a ligeireza possível. E o mensageiro do Evangelho repete: só existe o bem-estar que a consciência autoriza. E aí o doente diz: apesar dos vossos desacordos, estou enfermo e quero sarar. Ele estava ali sem saber a quem seguir, né? Imagina. E aí o mensageiro volta a dizer: curar-te-ás, todavia, deves fazê-lo com a bênção de Jesus para sempre. A cura vem das entranhas do ser, como a árvore procede do âmago da semente. E aí o fornecedor de milagres diz:
lirismo de pregadores. Garanto-te a saúde perfeita em poucas horas. O mensageiro do Evangelho retruca: a saúde ilusória da carne. O fornecedor de milagres, então, volta a dizer: de que outra necessitará um homem no mundo? O homem doente falou: anseio por melhoras, estou arrasado de corpo e cercado de inimigos. E aí o fornecedor de milagres diz: porei teus adversários na cadeia para que te devolvam a paz. E o mensageiro volta a dizer: Deus usa o tempo e não a violência. Inimigos não transformados em amigos, um dia voltarão. E o fornecedor de milagres volta a dizer: bobagem! Por que razões estará uma pessoa condenada à presença de desafetos, quando pode arredá-los? E aí o mensageiro do Evangelho volta a dizer: adversários são instrutores, habituando-nos a suportá-los na convivência. Seguiremos, por fim, na estrada de luz que o Senhor nos traçou, ao recomendar-nos: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Ora, meus irmãos, na pergunta número 1 do nosso livro, nós temos o que é Deus. E aí nós temos uma parte que diz assim: é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela assim nas mais pequeninas coisas como nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça, nem na bondade de Deus. E, infelizmente, meus irmãos, muitos de nós, pelo desespero, pela dor, pela solidão, de todos esses tempos passados, de toda a vivência que estamos tendo, de todos os informes que nos enxurram de notícias negativas, dolorosas, de brigas, de desafetos, de desentendimentos em todas as áreas, humanas, sociais, políticas, nós esquecemos que Deus é bondade. E que Ele não usa a violência, mas Ele usa o tempo. O tempo que transformou o senhor do engenho, o pai austero, que não abraçava seus filhos para não demonstrar-lhes fraqueza, em companheiro abnegado da esposa, em exemplo de amor e vida para seus filhos, ou pelo menos a tentativa de, né? Porque nós não somos perfeitos, nós estamos ainda num planeta de provas e expiações, o qual passará para um plano de regeneração e ainda assim nós estaremos longe da perfeição. Por isso nós estaremos procurando ser melhores. Porque na verdade só existe um perfeito,
e ninguém jamais conseguirá ser mais perfeito do que ele, senão irá ocupar-lhe o lugar, que é Deus. A inteligência primeira. Para nós, nos cabe sermos melhores a cada dia, a cada minuto. Essa é a nossa função. E ao invés de ficarmos lançando desejos de revanche contra aqueles que acreditamos serem nossos inimigos, devemos desejar que o tempo nos transforme para que consigamos amá-los como nossos irmãos e que eles um dia também vejam a beleza da poda para a transformação da árvore florida. Que a bênção da espiritualidade esteja e nos conduza sempre. Eu sei que palavras às vezes parecem fáceis de ser ditas, porque eu estou aqui para ouvi-las também. Não sou em nada diferente de qualquer um que aqui está. E preciso, a cada dia, acordar e pedir a Deus que me ajude nessa batalha constante contra mim mesmo, contra os meus maus desejos, contra os meus maus pensamentos, contra as minhas condutas negativas frente a mim mesmo e aos meus irmãos. Então, instruí-vos, entendei e conscientizar-se de tudo que a espiritualidade nos traz e nos trouxe, de tudo que Kardec, nosso benfeitor maior, nos ensinou, é a maneira de, a cada dia, buscarmos a melhora constante. Minha gratidão à Casa Maria de Nazaré, aos irmãos e a esperança de que todos possamos estar sempre unidos na fé, no amor e na paz. Muito obrigada.